Olá, estamos agora no vídeo da parte 2 do tema pesquisa qualitativa. Bem, no vídeo anterior nós demos alguns elementos principais para a gente se situar dentro do debate, do surgimento da pesquisa qualitativa, quais foram as suas origens, qual foi o debate filosófico que existiu e que permitiu o desenvolvimento da pesquisa qualitativa. Agora a gente vai ver um pouco mais em relação ao desenvolvimento da pesquisa qualitativa inserida nesse debate filosófico que nós começamos no vídeo da parte 1. Bem, quais serão os tópicos tratados no vídeo de hoje? Ciências sociais versus ciências naturais, Dilthey, Weber e considerações finais. Bem, para os que não me conhecem, eu sou a professora Cristina Godoy, eu sou uma das integrantes da equipe da Monografia Perfeita e estou aqui para ajudar os jovens pesquisadores, as jovens pesquisadoras com as principais dúvidas. Bem, vamos ver em relação à pesquisa qualitativa. Diferenças entre ciências sociais e ciências naturais. Bem, como a gente começou a falar, a sociologia compreensiva, exatamente ela verifica que a ciência social é diversa das ciências naturais, das ciências matemáticas, não vê como uma unidade, como a gente viu que a sociologia positivista assim analisa e vê a ciência como uma unidade e existe uma hierarquia entre elas e, portanto, os métodos aplicados nas ciências matemáticas, nas ciências naturais, podem ser aplicados às ciências sociais porque o fato social é um objeto externo. Com fundamentos no historicismo alemão, a natureza passou a ser vista como algo diverso da cultura. E aí a gente começa a ver a diferença entre ciências sociais e ciências naturais. A cultura, ela é construída dentro de uma sociedade, é um fenômeno social. Portanto, se nós diferenciamos natureza de cultura, também nós devemos empregar métodos próprios às ciências sociais. E não é só isso que a sociologia compreensiva se baseia. Mas eu gostaria de começar falando sobre Dilthey, que se situa no período de 1833 a 1911, que é exatamente esse debate entre sociologia positivista e sociologia compreensiva, como a gente começou a ver no vídeo anterior. Então ele foi um dos primeiros a criticar o uso do que? Da metodologia das ciências naturais para as ciências sociais. Nas ciências naturais, os objetos de pesquisa são externos e podem ser analisados de uma forma objetiva, neutra, sem julgamentos. Contudo, as ciências sociais, os objetos de pesquisa são internos. Eles se referem a emoções, a valores, a crenças, a julgamentos, a elementos culturais. Além disso, os fatos sociais, eles não são quantificáveis, pois cada um possui um sentido específico. As ciências sociais preocupam-se com casos particulares, não visando a formulação de leis gerais e universais como as ciências naturais. Você precisa verificar aquele fato social na sua singularidade, porque ele mesmo já possui uma autocompreensão, né? Então você precisa compreender aquela singularidade, né, que está imersa em diversos elementos sociais. Então você não deseja chegar a generalizações, a fórmulas gerais, você não visa, utilizando o método indutivo, partir do caso específico a chegar leis gerais, não, é compreender aquele fato específico e dar significado e compreensão àquele fato social específico, singular que está sendo analisado. E é por isso que Dilthey acabou diferenciando, né, os métodos das ciências naturais, que são aqueles métodos que buscam generalizações e uma descoberta do que? De padrões, padrões que permitam a construção de leis gerais.
Já as ciências sociais, elas visam que a compreensão da interpretação das experiências dos indivíduos em um determinado contexto, em um determinado momento histórico, em um determinado ambiente cultural, em que essas experiências estão sendo vivenciadas. Então, existe o elemento interpretação e, portanto, exige um sujeito que interpreta e que interpreta este objeto, portanto, o objeto não é algo externo, né, como a gente verifica nas ciências naturais, o próprio indivíduo acaba inserindo o sujeito que conhece o objeto, acaba o conhecendo com seus olhos, com seus valores, com as suas crenças, compreendendo aquele contexto, em que o objeto de pesquisa está sendo analisado. Outro filósofo, sociólogo que eu gostaria de apontar é o Max Weber, que se situa nesse período também de 1864 a 1920. A gente vê que todos estão num período, num momento histórico muito próximo. E o Max Weber, ele é um dos maiores expoentes da sociologia compreensiva. Max Weber compreendia que a ciência social busca estudar o comportamento dos indivíduos que efetivam a ação social. E eles vão dando significado por meio do significado do comportamento de outros indivíduos na sociedade, formando um todo complexo, como vocês podem observar. O significado é construído sempre por meio de comportamentos de outros indivíduos que também estão agindo na sociedade. E os cientistas sociais, eles vão pesquisar o que? Os significados dessas ações, desses outros indivíduos. Só que quando eles vão buscar os significados dessas ações, e mesmo o ato de selecionar essas ações, isso vai conforme os valores, conforme o interesse do sujeito, do pesquisador, do cientista social, tá? Então não tem como desvincular sujeito do objeto analisado. Os cientistas pesquisam aquilo que consideram valoroso. As ciências sociais não são objetivas, portanto, elas pretendem se defender dos positivistas quando eles falam isso. Essa é a forma de falar: olha, elas não são objetivas, portanto, nós não podemos dar aquela unidade pretendida pelos sociólogos positivistas, pelo positivismo, porque não é possível aplicar o método das ciências matemáticas nas ciências sociais. Nas ciências sociais, nós buscamos compreender o que? As emoções, as motivações, os julgamentos, as crenças, os valores, as decisões tomadas por determinados indivíduos em determinados contextos e em determinado tempo, em determinado momento histórico. E, portanto, existe este contraponto entre visão da sociologia compreensiva com a sociologia positivista, a gente pode falar. E essa visão do das ciências sociais como conectada ao sujeito e objeto faz com que nós mudemos a nossa percepção do método aplicado. Inclusive eu tenho um dos vídeos que se chama método tipológico, que foi desenvolvido, aplicado principalmente pelo Max Weber, e esse método tipológico dele é exatamente o desdobramento dessa compreensão das ciências sociais. Era a forma como ele fazia a análise de determinados modelos, determinados tipos, que eu inclusive eu recomendo que vocês vejam este vídeo, né, porque ele se insere exatamente dentro deste debate. Para compreender determinado objeto, você também não consegue se desvincular das próprias escolhas do sujeito que pesquisa. Por isso que sempre as grandes contribuições das pesquisas científicas, dos TCCs em ciências sociais, por exemplo, elas decorrem desse olhar do pesquisador, da pesquisadora, a forma como eles fazem o recorte, qual que é a escolha. Por isso que as escolhas realizadas são tão importantes, elas precisam estar muito bem explicadas quais foram as escolhas, o que
vai ser dito e o que não vai ser dito, o que vai ser pesquisado, o que não vai ser pesquisado. Porque isso é exatamente a interpretação dada pelo sujeito ao objeto que está sendo analisado. Bem, então, como considerações finais, o que eu gostaria de apontar aqui para vocês, que é necessário contextualizar no âmbito das ciências sociais. A ação apenas pode ser analisada quando inserida em um contexto de diversos significados gerados pelo comportamento dos demais indivíduos que estão inseridos na sociedade. Além disso, esse debate filosófico entre a relação do sujeito e objeto na ciência, a unidade da ciência ou a separação, a hierarquia entre ciência ou não, é fundamental para o desenvolvimento de uma metodologia das ciências sociais, do desenvolvimento da pesquisa qualitativa. O debate quanto à separação ou não do sujeito e objeto nas ciências sociais permitiu o desenvolvimento, sem sombra de dúvidas, da pesquisa qualitativa. E as técnicas e métodos, eles despontaram a partir desse momento que começou-se a compreender que o sujeito que interpreta o objeto, ele precisa de determinadas técnicas, determinados métodos para desenvolver a sua pesquisa. E para que tenha característica de cientificidade, para que eu consiga obter os resultados pretendidos na minha pesquisa, eu não me perca dentro dos meus próprios valores e da minha subjetividade. Embora exista essa conexão entre subjetividade e objetividade, não pode existir uma união tão forte que a minha subjetividade seja o total da minha pesquisa. Claro que será sob o meu olhar que o objeto será analisado, mas ainda assim também é um objeto, portanto é o sujeito e o objeto da relação, e eles trocam significados entre si. O próprio objeto modifica o olhar do sujeito e o sujeito modifica a própria compreensão da sua interpretação do objeto. E assim surgem diversas técnicas e métodos qualitativos da pesquisa social, em razão do que? Do debate relativo ao objeto de estudo das ciências sociais. Então é por isso que eu acho muito importante a gente discorrer nesses vídeos introdutórios da pesquisa qualitativa esse debate, porque fica mais fácil a gente compreender o que é a pesquisa qualitativa, qual é o contexto, o que ela acabou combatendo, a pesquisa qualitativa que a gente vê hoje, os métodos que foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos pensando em quê? Porque quando a gente busca combater determinado posicionamento, a gente acaba incorporando aquele próprio posicionamento no próprio método. Por quê? Porque é um método exatamente para mostrar que era uma ciência sem utilizar métodos das ciências naturais, das ciências matemáticas. Então, pessoal, espero que o vídeo de hoje tenha esclarecido ainda mais o que é a pesquisa qualitativa, suas características. Nós analisaremos o início, os principais métodos, as técnicas utilizadas na pesquisa qualitativa nesses instantes iniciais, que é exatamente esse contexto que nós estamos analisando agora. Então, eu espero que vocês vejam o vídeo na sequência. Eu agradeço muito pela atenção de todos e todas. E se vocês gostaram, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem o vídeo. É muito importante para a gente da Monografia Perfeita saber a sua opinião. E caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, inscreva-se, clique no sininho abaixo deste vídeo e receba as notificações, pois diariamente postamos novos vídeos que com certeza vão te ajudar na realização da sua pesquisa científica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.